Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Marcos 6. Vamos começar do 30 adiante, alguns versículos a seguir. Vamos começar, na verdade, pelo 31. E ele disse-lhe: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para se alimentar. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jesus, né? Quis sair um pouco, né? Do meio da multidão. Quis descansar um pouco mais os discípulos dele. E a palavra do Senhor vai falar que ele chamou, né? Vamos para um lugar deserto para que vocês, né? Possam descansar um pouco, comer. Porque tem certas ocasiões mesmo da nossa vida, né? Que a gente tá tão agitado que a gente não tem tempo mesmo, não. Nem para comer, nem para descansar. E Jesus conhece a nossa fragilidade. E o Senhor conhece, né, as nossas condições humanas, que tem tempo, né? Que devemos tirar mesmo um tempinho pra gente, para descansar, né? Para ficar sós mesmo com o Senhor. E a palavra do Senhor vai falar, né, no 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E a palavra do Senhor, né, irmãos, vai falar que Jesus, né, quando saiu do barco, mas os discípulos, né, a multidão, né, que tinha ficado para trás, já tinha visto que Jesus tinha saído, né, para um lugar deserto, e foram primeiro que Jesus, chegaram no lugar, né, lá. Primeiro que Jesus. E o que aprendemos também, né, com essa palavra aqui, que a multidão, que é o povo, né, que tá longe do Senhor, que tá sedento, né, para conhecer o Senhor, tá assim mesmo, sabe, como ovelha que não tem pastor, que só acha paz, que só acha descanso, né, aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele chegou, né, a multidão já estava lá. E o Senhor, né, se encheu ali, né, de íntima compaixão para com aquele povo, porque viu, né, que era um povo que estava ali, né, sedento, faminto, né, do Senhor, da palavra do Senhor, dos ensinamentos, né, do Senhor. E às vezes tem que ser assim na minha e na tua vida. Às vezes queremos, né, só parar e descansar. E às vezes tem pessoas, né, que está próximo, precisando, né, de um socorro, de um auxílio, de uma ajuda, né, de uma palavra. E temos que seguir aqui o exemplo de Jesus. Eles foram para descansar, mas quando viram, né, a situação do povo, né, ele se encheu de íntima compaixão e foi, né, ensinar aquele povo. Então, irmãos, que devemos ser, né, seguir o exemplo de Jesus. Se Jesus nos chamou, né, para algo, temos que nos esforçar, ainda que estamos cansados, né, ainda que estamos querendo mesmo tirar um tempo a sós, mas que devemos priorizar, né, a obra do Senhor, priorizar o que o Senhor colocou em nossas mãos, né, para fazermos. E aqui, irmãos, no 36 vai falar assim: despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai vós de comer. E eles disseram: iremos nós comprar 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? Disse-lhe Jesus: quantos pães tendes?
e de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou Jesus que os fizessem assentar em grupos sobre a erva verde. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que os seus discípulos, né, quando viram que a hora, né, já estava adiantada e que eles estavam em um lugar deserto, né, com aquela grande multidão, falou: Jesus despede, né, o povo para que vão, né, às aldeias, os campos, comprar, né, o que comer, porque era muita gente, não tinha, né, como eles alimentar aquela multidão. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus falou: vocês mesmos, né, vai e alimenta eles. E eles falou: como? Saímos, né, para as cidades, para as aldeias, para comprar 200 dinheiro, né, de pão para alimentar essa tão grande multidão. E Jesus, né, perguntou, né, o que eles tinham lá. E eles falaram: vai ver o que tem, né, para comer, para alimentar esse povo. E eles já sabendo falaram, né, 5 pães e 2 peixes. Irmãos, e a palavra do Senhor também, né, já começa nos ensinando, né, que não devemos desprezar, né, o pouco. Às vezes desprezamos o pouco, né, e sendo que nós, né, somos filhos, né, do que transforma, né, água em vinho, do que transforma, né, o muito em pouco, do que multiplica. E a palavra do Senhor vai falar, né, que eles, né, 5 pães e 2 peixes, né, para alimentar 5.000 homens, só homens, né, 5.000, com 2 peixes e 5 pães. E a palavra do Senhor vai falar aqui, né, no 40. E assentaram-se repartidos em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos para que pusessem adiante deles, e partiu os 2 peixes por todos. Então, irmãos, a palavra do Senhor também já começa aqui, né, nos ensinando que Jesus, ele pegou, né, os 5 pães e os 2 peixes, né, e deu graças ao Senhor. Dê graças pelo pouco que você tem. Não menospreze, ainda que seja muito pouco aos seus olhos. Mas em tudo dê graças. Pega um ensinamento aqui de Jesus, né? Porque o Senhor, ele tem poder para fazer, né, com que esse pouco que você tem, que você pensa que é nada, que não dá para resolver nada, né, para que o Senhor possa multiplicar quando você for humilde, dê graça ao Senhor. E também pega esse outro ensinamento aqui que o Senhor nos dá, né? Era pouco e era muita gente, e o Senhor falou para os seus discípulos, né, ponde-os para assentar aqui, né, na grama, em grupos de 100, grupos de 50. Por quê? Organização. O Senhor já começa falando conosco aqui também, né? Organização. Não importa o que você tem para organizar. Talvez é suas finanças, né? Um exemplo aqui. Às vezes você deve 3, 4 cartão. Aí o Senhor está falando: organize, né? Faça que nem eu fiz aqui em grupo. Grupos de 100, grupos de 50. Como que você faz para organizar, né? Para pagar 3 cartões, se às vezes você não está conseguindo pagar nenhum. Aí o Senhor está falando, né? Se organize. Põe grupo, vai pagando de pouco. Paga primeiro um grupo, depois paga outro grupo, depois paga outro grupo. Em grupos. Por quê, irmão? Porque se você não organizar, pense aí, se essa multidão, que a palavra do Senhor fala que só de homens, né, era 5.000 homens. Aí tava essa grande multidão, 5.000 homens, tudo junto ali. Na hora que os discípulos, né, saíram, né, para distribuir os pães e os peixes. Se eles não tivessem grupos organizados, em grupos de 100, em grupos de 50, como que os discípulos iam conseguir alimentar esse povo? Não ia conseguir. Por quê? Porque estava tudo ali um bolo só.
o que poderia acontecer? Uns poderiam comer mais, outros poderiam comer menos e outros nada. Porque desorganização, não estava organizado. Por isso que o Senhor fala conosco, comigo e contigo nessa manhã. Não importa o que tem te afligido, não importa, né? O que está à sua frente, que está tirando a sua paz, o seu sossego, que você está pensando que você não vai conseguir. O Senhor está falando organização. Comece a organizar. Peça ao Senhor estratégia para que você possa organizar o que você tem para organizar na sua vida. Eu não sei, nem preciso saber. Quem precisa saber é o Senhor, que é quem vai te dar a direção. E aqui o Senhor falou, né, que ele só organizou aquele povo, né, em grupo de 100, de 50. E o que aconteceu? Com aquele pouco que o Senhor deu graças e deu para os seus discípulos, né, distribuir ali, eles conseguiram alimentar aquela multidão todinha, todos comeram e ainda sobrou. Por quê? Organização. Se não tivesse organização ali, fosse aquele grupo ali, um bolo, só podia ser que não dava nem para alimentar todos, porque é que nem eu falei, uns poderiam comer mais, outros menos e outros nada. E poderia nem sobrar. E aí quando você organiza, o Senhor está falando, quando você organizar, vai até sobrar. Você vai conseguir, né? Honrar tudo que você tem para honrar e ainda vai sobrar, porque o nosso Deus, ele é Deus de multiplicação. Assim como ele multiplicou, né, esses 2 peixes e aqueles 5 pães, o Senhor vai multiplicar na sua vida também. Eu não sei o que você necessita, eu não sei se é bens materiais, né? Eu não sei se é no espiritual, se é fé, eu não sei o que é, mas o Senhor está falando, né? Comigo e contigo nesse dia. Organize. Depois que você organizar, você vai ver, vai sobrar. O Senhor vai multiplicar de uma tal maneira que vai até sobrar. Você crê? Se você crê, peça direção a Deus e faça, né? Como o Senhor está mandando. Se organize, porque o Senhor trabalha assim mesmo, é na organização. O Senhor não trabalha em lugares, em coisas desorganizadas, não, porque o nosso Deus, ele é organizado. Amém, irmãos? E aqui no 42 vai falar assim: e todos comeram e ficaram fartos. E no 43 vai falar assim: e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E no 44 vai falar assim: e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então, irmãos, só o nosso Deus, né, pode fazer, né, uma multiplicação dessa, porque nós sabemos, né, que para nós mesmos, né, seres humanos, é impossível. Como é que vai alimentar, né, 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, né? Não tem como. Mas o nosso Deus, ele é Deus grande, ele é Deus poderoso, ele é o Deus da multiplicação. E hoje, nesse dia, ele multiplica na minha e na tua vida. Se você crê, né? E toma posse dessa palavra, né? Declare amém, peça ajuda ao Senhor, peça estratégia, né? E se organize, porque o Senhor vai multiplicar na sua vida. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui, né? Que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, Jesus. Obrigada porque nós cremos que o Senhor é Deus, né, de multiplicação. Nós cremos que o Senhor é Deus de organização, meu Pai. Nos ajude a nos organizarmos, Senhor, para que o Senhor venha multiplicar em nossas vidas também, Senhor. Pai, também queremos te agradecer pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde, Senhor, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, meu Pai. Senhor, também quero te agradecer, Senhor, por tudo, pela família, pelo teto, pelo alimento, pela veste, pelo calçado. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Pai, também te peço que quando essa palavra chegar ao Senhor, entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo, que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade do teu filho e da tua filha. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Amém, irmão?